questão da proposta de redação, certo? E da presença na sala virtual. Então, nós vamos aqui para a nossa aula, que foi que chegou mais aqui. Nós vamos para a aula de agora. Então, a aula, como eu botei lá no grupo, ela vai estar estruturada da seguinte forma: conteúdo 5 minutos para entrar, o conteúdo 15 minutos, e depois mais 15 minutos para a proposta de redação, e, por fim, 5 minutos para tirar qualquer dúvida, certo? Então, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje, que é sobre gêneros textuais, certo? Gêneros textuais ou gêneros do discurso, certo? E depois tipos textuais. Quando a gente está estudando, lá no Ensino Fundamental 1, nós sabemos que existe os professores dizem, para fazer o texto tem que ter parágrafo, para fazer o parágrafo tem que ter frase, tem que ter palavras, tem que ter pontuação, tal. Então, dentro do que a gente entende lá de texto, para o que a gente vai ver aqui agora, a gente produz um texto, aí depende do tipo, do tipo de situação que a gente está participando, que vamos pegar ou fazer o texto ou entender aquele texto. Então, isso são os gêneros textuais, e depois a gente vai explanar melhor nos tipos textuais. Olha, nós temos aqui, no próximo slide, vários tipos de gêneros textuais. Uma carta, um telefonema, receita culinária, uma bula, a notícia, e-mail, o bilhete, a regra de jogo, o convite, o seminário, tirinha, charge. Então, tem um monte de coisa, um monte desses gêneros textuais do nosso dia a dia. Aí eu fico aqui questionando vocês, e aí, né? Assim, oi? Quem é? Ricardo. Diz aí, Ricardo, tem alguma dúvida? Até agora não. Pronto, então aí eu vou pegar Ricardo. Ricardo é uma pessoa, gente fina, certo? Eu gosto muito dos áudios dele lá no grupo e tal. Aí imagina ele sendo convidado pelo presidente para se apresentar lá na frente do presidente, do ministro, tudinho. Será que Ricardo iria usar uma linguagem mais formal ou menos, ou mais informal? E aí, Ricardo? Uma formal, né? Formal. Aí você chegasse lá, e aí, coroa, beleza? Tá ligado, velho? Não sei o quê, essas coisas assim. Você estaria usando uma linguagem formal ou informal? Informal. Informal, justamente, porque depende do contexto, depende da situação que a pessoa se encontra, ela vai usar uma linguagem mais formal e mais informal. Por exemplo, um telefonema. A pessoa vai fazer um telefonema, uma chamada de voz e tal, aquele negócio todinho de WhatsApp. Se for para uma pessoa que você conhece, que tem intimidade, seu amigo, sua amiga, ou qualquer pessoa que você tem intimidade, você vai usar uma linguagem menos formal, certo? E existe também, se você for atender o telefone do banco, alguma coisa assim, a moça do banco ela vai estar usando uma linguagem formal e você também tem que usar uma linguagem mais formal, né? Para justamente, dentro desse contexto, haver a comunicação. Então, olhe, nós sabemos que existem os elementos da comunicação, que eu vou explicar para vocês no próximo slide, antes de falar do total do assunto. E nós sabemos que se houver problema em algum elemento desses elementos, né, desses elementos da comunicação, se tiver alguma falha, não vai haver comunicação. Então, aqui, olha, todos esses exemplos que estão aí na tela, eles são exemplos de gêneros textuais. Então, receita, bula, o manual do computador, do celular, certo? Um telefonema, um convite, um editorial, uma charge, certo? Então, tudo isso faz parte dos gêneros textuais que nós vemos. E, olha, todas essas realizações linguísticas faz uso do
dos gêneros textuais. A conversa telefônica, um poema. Ricardo vai fazer um poema para a namorada dele. Aí ele está usando um gênero textual, certo? Sim, Aí, falando nisso, professor, comecei a namorar, vamos... parabéns, continue assim, viu? Me chama para o casamento, que eu adoro bolo de casamento, viu? Aí você Tá me chama para o certo, casamento, tá certo. vou lhe dar o presente, não esqueça não, viu? Aí, olha, aí Ricardo faz, então, apaixonado que Ricardo é, ele faz um poema para sua namorada, certo? Aí ele vai, então, usando aquele poema, ele vai fazer uso de um gênero textual. Existe o verbete de dicionário, que é aquela palavra que você vai procurar no próprio dicionário, né, para saber o significado dela, certo? Então, mas são incontáveis os gêneros que circulam hoje na sociedade. Como eu já falei, né, o que ainda não tem aqui. É o editorial, a charge, tem muito, né, o que vocês veem sempre. Aí, olha, a conceituação. Para eu falar nesse tópico, eu tenho que falar sobre os elementos da comunicação. Existem os elementos da comunicação, são 6. Aí eu vou falar aqui no slide para vocês. O emissor, ele vai mandar uma mensagem para o receptor, certo? Como eu já falei, o receptor. Como eu já falei, ele vai mandar uma mensagem, ok? Essa mensagem, ele vai usar um canal, que ele vai usar também um código e vai usar um referente. Lembrar que esse assunto eu vou falar quando chegar às funções da linguagem, que é um assunto mais à frente. Então, olha, para haver comunicação, tem que ter esses 6 elementos. Se um desses elementos falham, certo? Falha, aí nós não temos comunicação. Então, olha, existe um emissor aqui, nesse momento, que sou eu estou falando para vocês, vocês são os receptores, eu estou mandando uma mensagem, essa mensagem, ela usa um canal, no caso, o canal pode ser oral, pode ser verbal ou escrito, né? Ou pode ser os dois ao mesmo tempo. Então, eu estou usando o canal oral e escrito ao mesmo tempo. Estou falando e estou escrevendo também com vocês. E eu estou usando um código. O código que eu estou usando é a língua portuguesa, certo? E eu estou usando um referente que é falando sobre o assunto. Ô, Jonathan, posso fazer uma pergunta? Pode. Jonathan, você sabe a Libras? Não, senhor. Sabe não, né? Não, tá certo. Então, eu vou pegar você como exemplo. Olha, Jonathan, ele vai estar, vamos dizer, na academia. Ele vai para a academia, né? Aí ele está lá e uma pessoa começa a tentar falar com ele na linguagem de sinais. Só que ele não sabe essa linguagem de sinais, esses códigos. O código é a linguagem de sinais. O nosso código é a língua portuguesa agora. Aí, se fosse a linguagem de sinais, ele não haveria comunicação entre ele, por quê? Entre ele e a pessoa lá na academia, por quê? Porque ele não conhece o código de Libras. Então, se ele conhecesse ou conhecesse pouco, ele iria tentar decifrar, né? Ô, Jonathan, mais uma pergunta. Tu sabe inglês? Sabe ler, sabe mais ou menos? Sabe entender inglês mais ou menos? Um pouco. Pronto, então, quando o Jonathan diz que ele entende um pouco de inglês, aí se alguém viesse falar inglês com ele, o código de inglês, certo? Da língua inglesa, o código língua inglesa, aí Jonathan tentaria decifrar aquele código lá e, com os conhecimentos que ele tem, né? E tentar a comunicação. Então, nós temos aqui a comunicação sendo efetivada. Quando é na questão de Libras, não tem comunicação efetivada. E o referente, que eu esqueci de dizer, que é o último ponto, ele é o assunto que está sendo falado, certo? Falado ou escrito. Lembrar que nós temos uma língua falada e uma língua escrita. A língua falada
ela não tem regra. É aquela que a gente fala, nós vai, nós vem, a gente entra para dentro, a gente sai para fora, ele sobe para cima, ele desce para baixo. Então, coisas desse tipo que da língua falada é aceito. Mas na língua escrita, não. A língua escrita é essa que a gente aprende na escola para justamente colocar nas redações a língua formal, ok? Por isso que depende da situação, da forma como a gente fala e escreve. Eu não posso escrever da forma que eu falo. Então, olha, vamos aqui para a conceituação. Às vezes a pessoa acha que se comunicar eficientemente parece ser fácil e simples, mas não é. Porque a pessoa tem que organizar a situação, tem que organizar a frase, o texto, certo? E tem que ser assim um texto que a outra pessoa compreenda, certo? Isso é o processo de comunicação. Então, muita gente gosta só de falar o tempo todinho, achando que isso vai ser dar a ideia de agilidade, de habilidade, certo? Com a linguagem, mas é porque ela só quer falar, mas ela às vezes não pensa no que está falando. E a linguagem, a comunicação não é assim, certo? O indivíduo ele vai utilizar a língua sempre por meio de um texto que ainda não tem consciência disso. Então, essa escolha desse tipo de texto é o que chamamos de processo de comunicação. Por exemplo, quando eu vou fazer um texto ou vou falar para alguém ou um grupo, eu tenho que saber que o que eu vou falar, ele tem um público. Eu não posso falar com crianças da mesma forma que eu falo com um adolescente e da mesma forma que eu falo com um adulto. Então, eu tenho uma linguagem. Aí, para isso, olha, a escolha do tipo de texto não é completamente espontânea, porque depende do contexto, certo? E aí vocês vão ter que lembrar sempre dessa questão quando for fazer o texto. Como esses aqui, ó. Quem está falando, para quem está falando, qual é a finalidade, qual é o assunto do texto. Eu não posso pegar e fazer um texto adoidado, sem, eu vou apresentar um seminário, vou fazer qualquer coisa, apresentar alguma coisa na escola, na academia, qualquer coisa, e eu tenho que saber fazer o texto direitinho para saber com quem eu vou falar, como eu vou falar, certo? Qual é a finalidade que eu quero, qual é o assunto que está sendo dado. Então, isso aí é muito importante para a gente saber. Se a gente não fizer assim, não vai haver comunicação. Aqueles elementos da comunicação que eu citei antes, ele vai ter uma falha no meio, tá certo? E aí não tem comunicação. A pessoa vai para uma palestra, quando chega no final, o que é que você entendeu da palestra? Não entendi foi nada, ele não falou nada com nada. Então tem essa situação, certo? O próximo slide é a definição de tipo textual, que é uma sequência teórica de natureza linguística que vai ser responsável pela organização do texto. Chamado também de modo textual não materializado. Nós já estudamos alguns tipos, como narração, argumentação ou dissertação, a exposição, também chamada de dissertação, a descrição, a injunção, a descrição a gente já estudou, mas a injunção não. A injunção de propaganda, eu vou explicar ela mais à frente. E existe o outro tipo também, que é o tipo poético, certo? É de fazer poesia. Então, aqui, ó, as sequências textuais. Vou explicar cada uma delas. A narrativa, a gente já sabe que é narrar uma história com fatos verdadeiros ou não, verossímeis ou inverossímeis. A descrição é aquela que você vai fazer um texto que vai detalhar uma coisa, uma pessoa ou um lugar. A argumentativa é aquele que você vai argumentar sobre um assunto, que é bem parecido com a expositiva, que é a junção das duas coisas. E a injuntiva
certo? Que é o tipo de texto da propaganda. Por exemplo, quando é época do Dia das Crianças, que está chegando, a Casa Pio faz aquela propaganda, certo? Papai Pio, vamos para Casa Pio, querida mamãe, querido papai, no Dia da Criança eu quero um sapato. Então, essa injuntiva, o tipo de texto injuntivo, é o da propaganda, que é o que você vai pegar e vai perceber que tem os verbos no imperativo, certo? Venha para Casa Pio, compre na Casa Pio, lá está sim de ofertas, Papé Pio, Papé Pio. Assim também como no, no Natal com o Armazém Paraíba, viu? Que são as propagandas mais conhecidas da gente aqui, por isso que eu estou usando elas, as mais conhecidas. Aí, o Armazém Paraíba é o lugar de comprar. Deixa eu lembrar a propaganda, meu Deus do céu. O Natal está chegando, começar a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de comprar barato, né? Então, ele está dizendo que está chegando, vai comprar lá no Armazém Paraíba. Tem toda uma ideia de persuasão, certo? De convencimento, para que você possa pegar e ir lá no Armazém Paraíba, certo? Então, essas sequências textuais ou tipos de textos, tipologia textual, a gente vê muito nos dias atuais, ok? Aí eu vou pedir aí, Ricardo, lê aí para mim, por favor, pode ler aí? Posso, só que eu tô meio gripado, viu? Tem nada não, homem, lê aí. Tipos textuais, tipologia textual. Narrativo. Fornece informações sobre o tempo e espaço do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. Descritivo. Sequência de localização, riquezas de detalhes, uso de adjetivos. Expositivo ou dissertação. Analítico. Limita-se a apresentar e a expor determinada situação. Argumentativo. Defende um ponto de vista e tenta convencer e persuadir o receptor. Injuntivo ou instrutivo. Sequências imperativas. Sugere ações, faz imposições exigentes. Ok, Ricardo, muito bom. Ricardo, é Ricardo Júnior, né? Não, Ricardo Melo. Melo, né? Certo, beleza. Aí, então, nós temos esses tipos textuais, a tipologia textual que a gente já estudou, como narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, né? E o novo agora, o injuntivo ou instrutivo, certo? E, como eu disse a vocês, ainda tem o poético. Se eu colocar lá nos exercícios, olha, eu der uma poesia, aí digo, que tipo de texto é esse? Aí é claro que você vai dizer que a tipologia textual é um texto poético, certo? E se eu der uma propaganda, ele é injuntivo. Se eu narrar uma história, botar um texto lá, a comadre Fulozinha, aí é um texto narrativo. Se eu descrever uma pessoa, uma coisa ou lugar, é um texto descritivo, certo? Então, nós temos aí essa sequência textual, essa tipologia textual que vai seguir para o resto da vida da gente. Então, esse é o primeiro momento da aula. Nós vamos agora para a proposta de redação, que eu vou passar o próximo slide aqui, certo? Então, aqui, deixa eu ver mais quem chegou. Ronaldo chegou aí, não foi? Cadê Ronaldo, hein? Ronaldo não está aqui hoje. Lali chegou, certo? Aí, Vitória lá. Ok, aí vamos para o segundo momento, que é a proposta de redação, o assunto, o tema da redação, que eu vou passar a proposta e vocês vão fazer e postar lá no Google Sala de Aula, viu? A proposta de redação é essa aqui. Deixa ela aparecer aí. O debate de hoje é sobre isso aí. Então, ô Ronaldo, tu come legumes e verduras no almoço, assim, na hora
né, quando vai sair para almoçar fora, essas coisas? Ronaldo, não, Ricardo. Ricardo, Rapaz, eu como alface e tomate, tá ligado? E cebola. certo. Jonathan, tu como atleta, tu tem uma alimentação assim balanceada e tal? Tem, Aí, nessa alimentação, faz uso de frutas e legumes também? faço no café da manhã, no almoço e às vezes no lanche da tarde também. Certo. Aí, então, olha, na imagem que vocês estão vendo aí, existem vários tipos de frutas e legumes e verduras, certo? Aí nós temos pera, maçã, tem pimentão, tem repolho, vagem, milho, cenoura, deixa eu ver, tem pimenta, olha, um pimentão danado ali, ó, uma beterraba. Então, esses tipos de alimentos, certo? Que são usados no nosso dia a dia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Aí tem gente que come, tem gente que come mais ou menos, e os médicos dizem que a gente tem que fazer uso deles, né? Porque eles têm proteínas e vitaminas que é bom para o corpo do ser humano, certo? Então, Então, dentro desse professor, a Oi, proposta de redação é falar sobre frutas, legumes e etc. não, vai ser aqui, ó. Vai chegar lá agora. Alguns nomes relacionados à nossa temática: pesticidas, substâncias químicas sintéticas, produto fitofarmacêutico, veneno, defensivo agrícola, biocida e insumos químicos sintéticos. Tudo isso você pode usar na sua redação como substantivo, aquele é, os substantivos que você pode substituir eles que têm o mesmo significado, viu? São palavras que têm o mesmo significado. Então, nós temos aqui essas palavras. Nós estamos falando de quem, o Ricardo? Vocês estão falando dos agrotóxicos, né? Muito bem, isso mesmo. Nós estamos falando de agrotóxicos, certo? Que são usados nos alimentos. Então, produtos químicos que são largamente utilizados no setor da produção agrícola, ele garante muita produtividade das lavouras, pois seu uso preserva as espécies cultivadas, aquela espécie que está sendo ali da lavoura. São também conhecidos como pesticidas ou defensivos agrícolas. Então, essas palavras vocês podem usar como substituição de nome agrotóxicos. Agrotóxico no Brasil é um assunto muito comum que pode cair na redação do Enem, como também pode ser de qualquer outra forma de avaliação, né, como da escola. Mas lembrar que se você for fazer um concurso público e tiver uma redação dissertativa, você vai ter que ter dados, tem que ter noção daquele assunto, viu? Você tem que estar por dentro daquele assunto. Olha, o Brasil ele é campeão do uso de agrotóxico, é campeão mundial, viu? Ele não é o campeão mundial de produção de alimentos, mas ele de agrotóxico é o que mais usa, certo? Isso porque nós somos o maior produtor de soja do mundo, certo? E como somos o maior produtor de soja do mundo, é claro que vai ter mais agrotóxicos para usar nessa lavoura. Uma outra coisa é que nossas sementes são melhoradas e elas são já pensadas para serem usadas com agrotóxico. Eu não sei se vocês já ouviram falar de sementes geneticamente modificadas, certo? Aí entra essa questão da biologia, né, molecular, e essas melhorias nessas sementes, elas são justamente usadas para o uso de agrotóxicos, certo? E aí tem um problema. Antigamente, deixa eu só voltar aqui nessa tela, antigamente, quando começou essa questão dessas sementes modificadas geneticamente,
as pessoas até hoje ainda têm um receio sobre se ela faz bem ou não à saúde humana, viu? Aí, olha, alguns dados importantes, né? O Brasil, ele consome 20% da produção, é, 20% da produção mundial de agrotóxicos, viu? Então, mais de 50% de agrotóxicos são para a plantação de soja. E o tamanho da lavoura de soja é de 30 milhões de hectares, ou seja, uma Alemanha todinho, o país da Alemanha todinho é o tamanho de nossas plantações de soja. O uso de agrotóxicos nas plantações tem mais ou menos 100 anos, enquanto o outro tipo, né, sem agrotóxico, ele tem desde a criação do homem, né, que o homem criou, se formou e tal, né, e ele usa a lavoura sem agrotóxico. Aí de 100 anos, mais ou menos 100 anos, começou o uso de agrotóxico. Em 2019, foram autorizados mais de 450 novos agrotóxicos. Alguns são proibidos pela União Europeia, ou seja, esse produto que é usado com agrotóxico, ele não é exportado para a União Europeia, é para consumo local, viu? Então, 450 novos agrotóxicos no ano passado é um número muito grande. Aí, ó, isso está relacionado com o modelo da agricultura implantado na época do país desde a colonização, que é a monocultura para exportação de matéria-prima. Aí vamos fazer uma reflexão. A gente vai daqui para Recife, o que é mais a gente vê? Plantação de cana-de-açúcar, né? Aquela cana-de-açúcar ali é justamente para fazer açúcar, fazer outra álcool e não sei o quê, que é também para exportação, certo? E então esse modelo é o modelo que se usa muito agrotóxico, é o modelo da monocultura, que você só vê plantação de cana-de-açúcar. Lá em São Paulo, quando a pessoa vai, aí tem uma área de cana-de-açúcar e depois tem só de cana-de-açúcar, aí depois tem uma área só de laranja. Aí, depois disso, tem uma área só de café. Então, são monoculturas. Se misturasse cana-de-açúcar com laranja, tal, no mesmo local, era chamado de policultura, viu? As consequências do uso de agrotóxicos. Algumas pessoas elas ficam doentes com o uso de agrotóxicos. O agrotóxico ele é comprovado que traz doenças crônicas modernas, como câncer, problemas no pulmão e etc. Além disso... Doutor, pode trazer tipo alguma alergia tal? Traz. São as doenças crônicas modernas, alergia, esse negócio de menino que tem intolerância a leite, intolerância a isso, alergia com aquilo, é tudo porque os pais consumiram, né, alguma coisa que prejudicou. Aí tem que fazer um estudo grande, né? Só que para a indústria isso não interessa, porque senão você já sabe que há a questão da proibição, né, deixaria a indústria lá embaixo, certo? E, além disso, a companhia de abastecimento lá de Santa Catarina, ela fez análise nas águas das cidades, né, que tem essa lavoura por perto que usa agrotóxico, e ela comprovou que tem contaminação da água potável. Ou seja, a pessoa está consumindo o agrotóxico até na água que bebe. Aí, olha, a permanência dos agrotóxicos nos alimentos. Aí, mesmo depois de lavados, os agrotóxicos penetram e permanecem nos alimentos. Aí o povo diz, não, tem que lavar e tal. A gente lava, mas ele ainda está lá. E algumas pessoas ainda ficam sugerindo que a gente possa fazer suco da casca de abacaxi, doce da casca da banana e não sei o quê, mas mesmo assim é um perigo,
porque ali tem os agrotóxicos da forma bem indireta, certo? Nos alimentos tem a forma indireta, mas nos outros, na parte externa do alimento, ele tem a forma direta. E esse negócio de fazer suco e doce e não sei o quê, e bolo de casca de laranja, casca de abacaxi, essas coisas assim, é um problema sério, viu? Aí, ó, aí existe a agricultura familiar e a agricultura do sistema agro. É uma diferença muito grande. A agricultura do sistema familiar, a gente vai daqui para o Conde, tem um monte de plantação. Aquelas plantações ali é de agricultura familiar. São pequenos agricultores que eles plantam inhame, macaxeira, manga, tal. São policulturas, eles vendem, né? Ou seja, são eles que abastecem os lares brasileiros com 70% dos alimentos. Eles não têm apoio nem incentivo do governo para desenvolver, enquanto isso o sistema agro ele está bem desenvolvido, tem um maquinário, tem incentivos fiscais, incentivos de dinheiro para comprar um maquinário e tudo mais. Olha, as alternativas. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, ela diz que devem ser usados biopesticidas, que são criados a partir de substâncias orgânicas. Esses biopesticidas, que são controladores biológicos, eles vão combater a praga sem agredir o meio ambiente e nem a saúde da população. Então, nessa questão aí, fica melhor do que um agrotóxico. Então, essa é uma das soluções. Aqui na Paraíba, nós temos a Emater, ou Empaer, que ela faz parte da Embrapa. E o objetivo dela é trazer o desenvolvimento sustentável da agricultura do nosso estado. É ela que faz as modificações genéticas de algumas sementes, certo? Justamente ela aí no Valentina, na PB 008, ali perto da Cadepol, sei lá, aquele negócio de polícia que tem ali. Aí tem uma área muito grande ali de mangaba. Aquelas mangabas, ela não tem leite, porque eles modificaram a semente, né? Porque a mangaba tem muito leite. Aí eles tiraram aquele leite da mangaba, né? Fizeram modificações, estudos, modificações, e a mangaba não tem leite. E é aquela plantação todinha que tem ali, viu? Aí no bairro do Valentim. A agroecologia é uma outra forma de sustentabilidade, a forma de agricultura sustentável, que vai buscar superar os danos causados pelo modelo de agricultura predominante à biodiversidade. Ela vai usar adubação orgânica, ela vai ter como objetivo proteção do solo, tudo isso faz com que a planta tenha resistência a insetos e criar os policultivos, ou seja, não só uma cultura, mas várias culturas. E aí tem que manter a biodiversidade, certo? A solução para tudo isso é a intercalação de produção e áreas de florestas. Por exemplo, a gente vai daqui para Recife, tem canavial, aí tem um pedacinho de floresta, aí tem mais outro canavial, tem mais outro pedacinho de floresta. Então, a solução também é essa. A adubação orgânica, os policultivos e a assistência técnica para o sistema agroecológico. E crédito para os maquinários do sistema agroecológico, certo? Então, essa foi a temática da nossa aula. Só temos 1 minuto. Alguma dúvida até aqui, gente? Que eu possa tirar alguma coisa? Lembrar, as notas estão lá no Google Sala de Aula. Professor. Oi. Professor, o senhor pode liberar esse slide, tá? É o quê, Ricardo? Está escutando? Não, repete. O senhor poderia, por obséquio, liberar esses slides lá no Google Sala de Está Aula? lá no Google Sala de Aula, já postei lá, viu? Aí todo o material está lá. Semana que vem tem exercício. E bom dia para vocês, que a aula já vai terminar. Alguma dúvida mais, gente? Não. Então, bom dia para vocês. Tchau, turma maravilhosa. Continue assim, viu? Assistindo as aulas, tudo presença aí, viu? Vai lá. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Obrigado, viu, Ricardo?